está aqui ela, Natália Pimenta. Ela também é membro da direção nacional do partido, que é o PCO, coordenadora do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo. O Twitter dela é Natália29PCO, Facebook Natália29PCO e o Instagram é Natália29Pimenta. O Rui vai estar no programa dos mais um podcast Rui Pimenta. Hoje Rui Pimenta às 18 horas no Mais Um Podcast. Show. E a Natália veio aqui conversar com a gente. Tudo bem, Natália? Obrigado por você ter vindo. Mais uma vez, deixa eu passar. Esse livro aqui é muito bacana. É um livro didático para você, ó. A era da censura das massas. A gente está com, hoje em dia, falando que as redes sociais estão censurando e tal, e ele faz uma análise aqui, o Rui Pimenta e o João, eles fazem uma análise do Facebook, de toda essa história. Eu comecei a ler, aí meu filho roubou o livro e eu não terminei. Mas eu vou querer ver isso aqui, ó. Certo? Tudo bom? Tudo bem. Você é o que no PCO? O PCO é o Partido da Causa Operária. Sim. É um partido de esquerda, um partido canhoteiro, é o partido antigo dos trabalhadores, vamos chamar assim, né? O Partido dos Trabalhadores, bem antigo, que tem aquela esquerda raiz, que era do sindicato, o funcionário, o CLT, aquela coisa toda. Você já foi candidata? Qual é a sua história? Eu já fui candidata algumas vezes, né? Vereadora, deputada federal. Basicamente isso, né? Nas eleições a gente... Mas você nunca foi eleita? Não. Nunca foi eleita? Não, nossa campanha não tem, né, um financiamento muito grande. A gente sabe que precisa de muito dinheiro. Fundo partidário. Né? O fundo partidário é pequeno. O próprio, você vê, o fundo que o pessoal fala, né? O fundo eleitoral. Fundão. É quase 1 milhão. Mas para você eleger um deputado em São Paulo, por exemplo, precisa de 2, 3, 5 milhões. Então, como que você vai fazer a campanha nacional com esse dinheiro? Exatamente. E aí você não tem espaço, para levar suas ideias, porque é aquilo que o Rui estava falando. A própria mídia... E depois eu fiquei pensando, realmente tem razão. Por exemplo, a própria mídia agora, ela já elege 3 pessoas para ser candidato, que é o Moro, o Bolsonaro e o Lula. Acabou. Só tá neles. Né? Mas por que acontece isso? A gente também não sabe. Sim. Mas você acha que é um desejo da população ou eles manipulam? Não sei. Não, que você eles acha? manipulam, né? Eles não querem também mostrar a gente. Quando a gente começou a participar das eleições, foi lá para 96, a gente tinha mais espaço. E o espaço foi diminuindo progressivamente. Né? Em 2002, a gente participou de várias entrevistas e tal. Aí, em 2006, a candidatura foi impugnada. Porque provavelmente a gente teria mais votos do que em 2002. Aí, em outra eleição... Eu acho que em uma das eleições tinha 6 candidatos. Eles fizeram debate com 4, falaram que não tinha espaço para os 6. Entendi. Não querem mostrar, né? Porque vai que a população se interessa, gosta das ideias e tal, então... Ô, Natália, essa narrativa... Mas quem é que tá... desculpa. Pois não. Essa narrativa é bastante utilizada pelo pessoal da direita, que antes da internet não tinha espaço. Aí com a internet surgiram um monte de pensadores, né? Jornalistas de direita. Então, você afirma que isso acontece também pro lado do PCO? Esse medo, essa censura... Uma censura exata, mas prévia? Sim, principalmente mais pro lado da esquerda mais revolucionária e tal, né? O que seria a direita, né, que vocês chamam, a gente considera mais extrema direita. E o que vocês consideram centro, a gente considera direita. E a burguesia, de um modo geral, o imperialismo, que a gente sabe que manda no país, eles são mais dessa ala direita, né? Um PSDB, uma coisa assim. A extrema direita, eles usam quando essa direita já não está funcionando. E não está funcionando agora, né? Ô, Natália. Sim. Porque aí o interesse do cara é o interesse desses grandes capitalistas é onde está o dinheiro, é buscar, é dominar onde está, não importa para onde vai. Por isso que a gente não... pauta. Isso, por isso que a gente não consegue entender direito
o presidente da Coca-Cola falar em diversidade, feminismo. O presidente da Coca-Cola falar sobre o feminismo. Fala, pô, o que o presidente da Coca-Cola... Exatamente. Por que o presidente da Coca-Cola... Tá pegando essa pauta. Ele tá falando sobre justiça social. O cara faz a Coca-Cola e aí ele parece um polícia. Fala, justiça social, olha, a Coca-Cola está ao seu lado, eu vejo a diversidade na minha empresa. Aí a gente não consegue entender isso. Faz a latinha. É isso que você está falando? É um pouquinho diferente, né? Esse aí, grandes empresas estão todas adotando esse discurso. As principais redes aí de televisão, os principais meios de imprensa, a Globo é totalmente nessa linha, né? É uma das políticas do imperialismo, né? Eles precisam ter uma esquerda, é melhor ter uma esquerda que seja... não seja muito radical, porque essas pautas que eles levantam são assim, que eles controlem. São inócuas, né? Ah, tudo bem, vamos colocar uma mulher na gerência do não sei o quê, não vamos falar isso, não vamos falar aquilo. Mas não é como era, por exemplo, o Partido Comunista no início, o Partido Bolchevique, sei lá. Não tem ideologia. Que reivindicava o quê? Lutava por aumento salarial, coisas reais, entendeu? As necessidades. Isso aí, então bichão. Foi isso que o Mano Brown fez quando subiu no palanque. Precisa voltar pra base. Exatamente. Precisa voltar pra base, porque essa conversa de não pode falar isso, não pode falar aquilo, tem que reprimir, tem que colocar um negro na novela da Globo, ele não pode ser um escravo, também não pode falar escravo, tem que falar escravizado. O que muda para a maioria da população negra? Não muda nada. Eles continuam sendo oprimidos, salário baixo, sendo assassinados pela polícia. Então, melhor que o imperialismo estimular isso... E mostre quem ele é. E aí transformar a esquerda nessa coisa, nessa água parada. É isso aí, porque o que empodera é a grana. O que empodera, no final das contas, é o dinheiro. E é o quê? É diminuir essa diferença do lucro do trampo. Que é o que os liberais não falam muito, mas os liberais são a elite rastaquera. Mas o cara, você está falando das grandes empresas. O político não quer voto? Você pegar, sei lá, o Boulos. O Boulos não tem um discurso relacionado a isso também, do que você está falando? Ele rouba essa pauta, ele fala... Qual que é a sua opinião sobre Guilherme Boulos? Boulos... Que tá de sapatênis agora. Pra mim, agora né, tá de sapatênis. Tá de gel, tá meio Dória o Boulos. Pra mim o Boulos, ele é meio cosplay de Lula, né? Se vocês já viram os discursos dele em ato, parece que ele tá imitando Lula, né? Ele gostaria de ser um Lula, mas é difícil, né? Porque ele não tem a base, não foi líder de greve nenhuma e tal, né? Mas justamente isso, ele levanta essas reivindicações. Ele é uma esquerda que você vê que a burguesia apoia, né? Você vê que ele saiu candidato a prefeito, eu não vi a imprensa atacando ele. Sim, o Boulos, de forma alguma. É um queridão. Então chama muita atenção. Queridão. Mas, Natália, o Lula, você tocou no Lula, eu queria saber, tem muita esquerda decepcionada com o Lula, ainda mais agora que tá rolando esse papo de que o vice pode ser o Alckmin. Eu lembro quando eu era criança, eu jamais imaginaria isso, porque a Alckmin sempre foi historicamente adversário de Lula. A Glaze disse que, na verdade, eles não são inimigos, são adversários. Mas como que a esquerda enxerga essa movimentação Lula-Alckmin? Parece uma chapa tão improvável, mas não é. Não, eu acho que a maioria dos apoiadores do Lula, a base do PT e tudo mais, não apoia essa chapa, não. Assim, pode ser que muita gente vai ainda votar no Lula, mesmo com essa chapa, mas o pessoal não gostou, não. O canhoteiro. O canhoteiro. Ele verdadeiro. De verdade. Então, base, porque nos meu pai, se tivesse vivo, meu pai era Lula. Meu pai, se ele tivesse vivo, ele não ia acreditar. Meu pai não gostava do PSDB. Se eu falasse pra ele, pai, é Lula e Alckmin. Ele, como assim, filha? Ele ia ficar inconformado. Não, e é absurdo, né? Porque, por exemplo, a POSP, que é o Sindicato dos Professores, dirigida pelo PT, há muitos anos, teve embates duríssimos com o Alckmin. O Alckmin reprimiu os professores, deu 0 de aumento. Então, mas aí vocês, por exemplo, vocês agora estão aqui, ó, Lula presidente. Sim. Fora Bolsonaro, Lula presidente. Isso é o quê? É o princípio trotskista, os fins justificam os meios? Não. Mesmo com Alckmin? Mesmo com Alckmin ser Lula. Mesmo com Por quê? Alckmin, Por esse princípio? Não,
a gente apoia o Lula, até acho que meu pai falou na outra entrevista, né? Porque ele é um líder popular, realmente ligado aos sindicatos, aos trabalhadores. Por mais que a gente tenha críticas a ele, a gente sabe que ele não é um revolucionário. Inclusive, a postura dele nas greves de 79 e 80, a gente foi contra, criticou. Mas acho que aí tem um pouco de Trotsky, não tem, professor? Claro tem, não tem? Ele é um líder, né? Não, ele é um líder autêntico. E no final, por mais que a gente criticou muito o governo dele, porque os banqueiros lucraram muito, ele deu muito dinheiro para empresários e tal. Mas é fato que ele deu muita coisa para a população, que hoje, tipo, o Temer, o Bolsonaro tá tirando. Então, quer dizer, para a população reconhece isso. Por isso que também o Lula tem tanta intenção de voto. Fala, minha vida no governo do Lula era melhor. Não, mas foi muito corrupto. Mesmo né? pelo tanto que custou isso? Você acha? Não, foi muito corrupto. Então, foi muito corrupto, deu. Fez o esquema dele. Isso não interessa, fez ponto. A população pensa assim, bom, não sei se foi corrupto ou não, um Uber me falou isso. Então, mas a minha vida era melhor. Então... Mas você acha que a paz no Brasil é a corrupção? É a corrupção. A paz no Brasil é a corrupção? Que a gente viveu um período... Peraí, gordão. Você vai querer brigar com todo mundo? Eu falei, é lógico a carta que aí do senador. Eu tô concordando, mas eu acho que é isso mas mesmo. Mas não é pra você a pergunta, então é pra eu vou ficar quieto aqui desenhando. Não, você vai fazer a hora da pergunta. Não é o Gordo Pimenta. O Gordo Pimenta. Seu sobrenome, você é do PCO? Tá aqui o PCO. Eu vou pegar a fichinha aí. Você acha isso ou não? Pra acomodar o sistema... a corrupção é inerente ao sistema capitalista. Não existe sistema capitalista sem corrupção. Por que as pessoas tomariam medidas impopulares, como os políticos tomam, fariam coisas como privatizar uma empresa a troco de nada, se não fosse porque elas estão recebendo alguma coisa? Muito bem. E isso acha em qualquer governo. Você acha que o Estado tem que ser... Você acha que tem que ser igual à China, por exemplo? China? Estado manda... A China é um partido só. Partidão. Xi Jinping que dá canetada. Mercado é meio, você tem chance ou não, mas não tem esse negócio, não tem essa oposição, não tem essa coisa, não tem. Um líder, segue o líder. A gente não tem um modelo fixo, tem que ser assim, tem que ser assado. A gente acha, a gente luta por um governo dos trabalhadores, mas como vai ser esse governo, se vai ser um partido, se vão ser vários partidos, etc., isso não é pré-determinado. É o trabalhador no poder. Governo é um governo operário, governo operário. Mas quer dizer, não que nem, por exemplo, o Lula, supostamente, né, operário, sindicalista, subir no governo. Não, porque o sistema continua sendo dominado pela burguesia. Tanto que derrubaram a Dilma e tal. Então teria que ser realmente tirar a burguesia do poder. E tirar o poder econômico também, né? Porque senão eles continuam tendo poder. Mas, Natália, mas não é mesmo. Mas é revolução. Aí é trote. Não é? Tem que ser, né? Tem que ser? Você acha que só na revolução... Mudar, né? Você acha que só na revolução que muda? Você acha que se ficar assim, não só vai ficar meio... Só uma válvula de escape para cada 4 anos a gente achar que mudou alguma coisa? Não, exatamente. E a gente vive num mundo que é dominado pelos banqueiros, né, principalmente, pelos grandes empresários. Como que isso vai mudar se a gente não realmente fizer uma mudança profunda nisso? Tirar o poder deles. Mas, Natália, você mesmo falou que o governo do Lula foi o que deu mais dinheiro para os bancos, que os bancos mais... Não é a mesma coisa dentro dessa ótica do capitalismo, por exemplo, o Boulos tem grandes... A gente está falando da pauta das grandes empresas agora, que estão pegando essa pauta de diversidade, Black Lives Matter, feminismo. Não é a mesma coisa do que o Lula, quando ele juntou com a Odebrecht, com a Friboi, não é a mesma... Você acha que o fim é sempre esse? Vai mandar, como o Emílio falou, acordão com as grandes empresas e a gente monta um time lá e governa nós. Você não acha que no final vai ser sempre isso? Mas cada um tem uma política diferente, né? Porque no caso do Lula, os bancos lucraram. Ele procurou fazer um governo que agradasse a todos. Isso aí. Não adiantou. No final quiseram tirar o PT do mesmo jeito. Mas ficou bastante tempo, né? Ficou bastante tempo. Não mandou porcaria nenhuma. Mais do que a burguesia queria, né? Pretendia de início. Mas, quer dizer, ele procurou acomodar todo mundo. Mas... Por exemplo, o que ele fez para a população, os programas sociais e tal, foram muito positivos, que agora o pessoal está tirando. Isso é um ponto negativo. Tá aumentando? O Bolsonaro não está aumentando?
O Bolsonaro Ué, não é. acabou com o Bolsa Família. E aumentou mudou o nome, fez o Auxílio Brasil, como que é? Auxílio Brasil. E aumentou o valor. Todos eles É que tinha muita fraude. E Você sabe que tinha muita fraude. Trabalhistas. Então, todos eles têm essa pauta. Acabar com a fome. Acabar com a fome, acabar com a pobreza. Todos os políticos em geral. Não, todos. O Moro tem um nome bonito. Agência... Economia verde e digital. Não, mas tem o nome agência, não sei o quê. Ontem o Gravata falou aqui pra gente. O Álvaro Dias falou. Tem o nome e tal, não sei o quê. Mas isso aí não é a mudança, é quanto vale a gente, quanto vale o trampo das pessoas, o trabalho, a força de trabalho. Esse aqui é o negócio. Dá uma esmola aqui, outra ali, não vai mudar nada. Mas é difícil mudar, hein? O Pimentinha, é difícil. Essa mudança aqui... Little Pepper. É difícil mesmo. Essa mudança aqui é difícil. E você... Por isso que a maioria se encaminha para a solução fácil, né? De procurar por dentro das instituições e tal. Porque a gente sabe que o resto é difícil mesmo, né? Porque tem uma revolução, o povo tomar consciência e falar, não, a gente precisa estar no poder. É difícil. Você sabe que tem uma história, cara? Tem uma história boa do Império Romano. Como seria? Num determinado momento, o Império Romano, os caras tiveram a ideia, falaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um símbolo em cada escravo. Era uma capa, era um negócio para identificar os escravos. Falaram, vamos identificar os escravos. São eles. Aí o outro virou assim e falou assim, você tá louco de fazer isso? Ele falou, por quê? Porque eles vão saber que eles são uma força muito grande. Maioria. E eles vão nos destruir. Tomar o poder. Então esse é que é o negócio. Porque você pega uma pauta GLBT, você pega um veganistinho aqui, pega um outro ali, pega um outro lá. Você divide todo mundo e aí você governa domina todo mundo. Você não sabe, que é o que a gente fala. Que é o quê? É o cara que quer ganhar mais e a única coisa pra gente mudar alguma coisa é ganhar mais. É ter mais condição. Ter direito. Exatamente. E tem que unir o pessoal. Mas atualmente segrega, né? De propósito. Exatamente. Por quê? Porque perde a força. Você não faz parte do meu grupo, você não pode falar aí, sobre exato. Aí fica tudo fraquinho. E ninguém tem identidade. Isso. Fica todo mundo... Essas pautas Black Matters. Isso. Essa veganismo. Pauta de veganismo, feminismo. Joga um contra o... Aí acabou. A perspectiva, né, de classe. É lógico. Acabou. Eles esqueceram que tem luta de classes, que tem trabalhador, que tem patrão. É isso aí. Por isso que a gente insiste nisso, lógico, porque é o marxismo, é a análise materialista. Existem os trabalhadores, existe a burguesia e os trabalhadores que fizeram as revoluções historicamente, que mudaram as coisas. E aí o pessoal acha, não, esquerda atrasada, porque agora a moda é você ser feminista, ser identitário, né? Que a gente identitário, que é pegar a pauta e roubar a bandeira e... As plataformas não fazem isso. Eu tava lendo o livro, achei extremo. Eu preciso fazer um break. Só um breaking. Um breakzinho? Continuamos aqui, Deixa eu passar aqui. Tem o Causa Operária aqui, que é o jornal que eles têm, ó. Ó o Lula. É Lula contra toda a direita. Ó, aqui, ó o Barba. Contra todos. Ainda bem que trouxe pra todo mundo. Trouxe pra todos. Os caras vão me chamar de comunista agora. Comunista. Esse jornal, ele é o quê? Ele é mensal? É semanal. Semanal. Causa Operária. Custa R$6 aqui, ó, pra todo mundo. Tem um jornal aqui. A gente tá fazendo uma campanha Quem quiser se filiar aqui, ó, vou passar lá no... Filiação do PCO. Deixa eu ver aqui. Vai aqui, ó. Vai lá, gordão. Dá a fichinha. O socialismo aí, as ficha do PCO. Dá a fichinha pra nós. Não, a gente, é bom a gente conversar sobre isso. Pra entender. Exatamente. Pra você entender por quê. Exato, porque às vezes, por mais que você não concorde, você tem que entender pra poder ter a discussão aberta e não ficar aquela brigaiada sem noção nenhuma. Briguinha de Twitter. Você conversa, você até como pessoa, você sabe mais sobre os dois lados aí, pô. Então eu vou passar aqui o Instagram da Natália, é Natália29Pimenta. O Facebook é @Natália29PCO. E a gente vai continuar conversando com ela. Ó, quem tá ali, ó? É o Lenin, não é? É o Lenin ali, ó. Vladimir. O Vladimirzinho. Vladimir. Virou Vladimir. Onde é que nós estamos indo, bicho? Já a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Você entra... E tem o livro também. Esse livro, onde vende esse livro? Vende na nossa loja. Ó, esse livrinho é legal.
É didático, é da hora mesmo. É didático, é bacana. Eu vou levar um outro que o Ervilito roubou. Que não sendo o meu. Tá vendendo lá. O que foi, Gordão? Não sendo o meu. Você tem que responder lá o Álvaro Dias. Tá, vou postar nas redes sociais aqui. Vamos pro break, na sequência a gente volta. Já. Pim, pom, pom. Zuzu tem a pergunta. Vamos lá? Vamos? Por favor, Zuckerman. Tá direto, né? Sim. Então tá direto? Internet. Então vai lá. Isso. Vamos lá. Vamos pegar o livro que você falou que é super interessante. Não dobra, por favor. É legal esse livrinho. As plataformas, Mark Zuckerberg, o YouTube, por exemplo, que vocês colocam aqui, fala como a censura gradativa afetou a esquerda. Daí fala assim, o YouTube decidiu reduzir o alcance do chamado conteúdo borderline, que seria um conteúdo que não é próprio de ser publicado, e aí começa aquele negócio de censurar o alcance. Como é que funciona isso? Então você que é de esquerda, ele vai falar que você está fazendo um conteúdo que é inapropriado. Exatamente. Se você fala sobre determinados assuntos, eles vão diminuindo o alcance, né? A gente viu isso muito claramente no nosso canal do YouTube, que estava crescendo muito e aí, de repente, parou. Cresce assim, super devagar. E a gente viu que foi logo que eles implementaram, que o YouTube implementou essa política de também censurar. E tanto que assim, você está assistindo um vídeo no canal, no nosso canal, aí eles recomendam outro vídeo, geralmente da Jovem Pan. Que é nóis. É nóis. Nada a ver, né? Agora vai mais. Ao invés de recomendar um vídeo nosso e tal. Mas o cara também censura o Trump, também censura o Bolsonaro. Qual que é o interesse dos caras da plataforma do Vale do Silício? Falam que são progressistas, são o quê? Qual que é a ideologia desses caras, na sua opinião? Pessoal. Então, bom, agora eles estão totalmente integrados, né, ao sistema e tal. Mas é isso, a política deles, essa política mais, né, Partido Democrata, né, uma coisa mais, essa direita mais tradicional. Então eles também não querem esse extremismo de direita desnecessariamente. Claro, quando eles precisam de alguma coisa mais extrema, de alguma coisa mais de força, eles usam a extrema-direita. Mas no momento não é interessante para eles. Quem representa isso no Brasil para você? Sérgio Moro, esse cara? De extrema-direita? Não, de extrema-direita seria o Bolsonaro. O Moro seria o cara mais do caminho... Que é o direito. Ele é da direita, mas ele... O Moro, né? Seria o PSDB, que está muito enfraquecido, né? PSDB? Desapareceu. O PSDB o Moro seria é a Fênix, o ideal. Você vê a Folha, a Globo, é totalmente PSDB, né? Natália, a gente está falando de pauta identitária. Qual é a sua visão do feminismo? Você que tem o lugar de fala para falar. Então, feminismo é uma coisa muito ampla, né? O feminismo atual é o que a gente fala desse identitário, né? E isso a gente não apoia de maneira nenhuma, né? Assim, o marxismo, historicamente, defende os direitos das mulheres, luta contra a opressão da mulher, pela emancipação da mulher. Mas não é a mesma luta que esse pessoal trava, se é que a gente pode chamar de luta. O que eles querem é uma coisa individual, né? Tipo esse empoderamento. Quer dizer, cada mulher individualmente tem que se empoderar e tal. Isso não funciona. Né? É um problema da sociedade, né? Se você não melhorar as condições da mulher, na sociedade econômicas, inclusive, você não vai mudar o que as pessoas pensam, você não vai conseguir mudar, cada mulher mudar a sua situação individualmente. E não adianta colocar uma mulher empoderada numa novela, num filme. Sim, isso não vai mudar a situação, não vai mudar nada. mulheres. O comercial não muda nada. E também fica uma coisa meio moralista, Fake. né? Se você não falar isso, eu vou acabar com... Se você continuar falando isso, eu vou acabar com a sua vida. Isso é Opa, muito... pera lá. Isso é muito chato. Pera lá um pouquinho. Cancelamento. Eu vou te cancelar, eu vou te cancelar, menino. Não tem mais discussão, né? Agora, você sabe do negócio que eu estava lendo? Isso aqui faz parte do livro, que é muito legal, que é o seguinte, que é uma análise até do Putin. Por isso que o Putin é o nosso presidente, né? Presidente da Rússia. E ele faz uma análise que foi no Fórum de Davos. Isso aqui está no livro, pelo seguinte, porque o que ele fala? Ele fala o seguinte, que esse negócio que estão dizendo que a gente está rachado dessa maneira, aparecendo populista ou de esquerda ou de direita, essa confusão da gente, o que o Ocidente fala? Se você entrar em qualquer jornal, meio de comunicação, nosso pensamento aqui, a gente fala que a culpa é das redes sociais. As redes sociais, elas estão fazendo com que a gente entre nessa. E ele fala o seguinte, que está aqui no livro, por isso que é bom a gente fazer essas análises, ele disse isso aí, ele falou o seguinte, o problema é problema real dessas pessoas.
não é a rede social. Sim. A rede social, ela é só um espelho do que o cara está pensando. Exatamente. Mas isso é problema real das pessoas e que é o quê? A degradação do Ocidente. O Ocidente está indo pro saco. Hoje em dia você pega Estados Unidos, você tem muita diferença social. Você tem muito pobre e muito bilionário. Então esse é um grande problema para o Putin e o PCO. Como eu vou resolver? Boa, China, todo mundo não tenho a menor ideia, mas é uma tese, né? Senão, como você explicaria a ascensão do nazismo, que não tinha rede social? Mas com campanha publicitária também. Você dá um jeito de propagar. 1000 mentiras viram uma verdade. Pois é, mas tem que ser uma mentira que, de certa forma, corresponda a uma necessidade da pessoa, alguma coisa que ela está sentindo. Quer dizer, numa situação extrema de pobreza, de crise econômica, uma parte vai para a esquerda, então fala, não, a solução é acabar com isso, é revolução, e outra parte vai para a direita. Mas quer dizer, são ambos os espectros, né, digamos, são de pessoas que estão insatisfeitas com o regime atual. Só que um de direita, que finalmente não vai ter uma saída, vai continuar no regime burguês, sob o domínio da burguesia, e o outro quer uma revolução, um governo de trabalhadores, né? Mas os dois são uma insatisfação, então eles vão ter voz de alguma maneira. Tudo bem, as redes sociais facilitaram e quebraram o monopólio da imprensa capitalista. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Natália, está aqui a Natália Pimenta. O arroba dela é Natália29. Eu não... tá aqui, ó. Natália29PCO, o arroba dela no Facebook, Twitter, no Instagram também. Natália29PCO no Instagram e Natália29Pimenta. Não sei onde é, porque o TP não subiu. No Instagram. É no Insta. Facebook é isso aí. 29PCO. É isso aí. Twitter, e estamos conversando com ela, com a Natália. Ela já foi candidata a vereadora, nunca se elegeu, mas está lá lançando aqui o jornal. Você deve trabalhar também aqui no Caos Operário, que é o jornal do PCO. E hoje, às 6h, o Rui vai estar aqui no mais um podcast. Isso. É isso, O que mais? Vocês têm pergunta ou não? Tenho. Pois não. Eu tenho bastante. Natália, como é que você vê a questão do Sérgio Moro na política, entrando agora na política, saindo de juiz na política? Ele foi um dos caras que ajudaram, né, fizeram ali a operação para prender o Lula. E num possível... qual seria a posição do PCO em escolher o Sérgio Moro ou o Bolsonaro? E como você faz o comparativo desses dois? Você vê alguma semelhança? Você vê os dois da mesma direita? Ou um é ultradireita, o outro é mais centro? Como é que é a sua análise dessas duas candidaturas? É um pouquinho diferente, né? Os dois, a gente evidentemente não apoiaria nenhum deles. Porque a pauta é a mesma. Eles falam, não, eu sou contra a corrupção. A pauta os dois falam a mesma coisa, praticamente. Não, ela é Lula, pô. Então, eu queria saber como ela vê os dois. A diferença dos dois, porque os dois seriam da direita ou ultradireita. Sim, os dois são da direita. Ou extrema-direita. O Sérgio Moro, ele teve um papel mais importante no golpe do que o próprio Bolsonaro, né? Ele que estava por trás o golpe da Dilma, você está falando? Você tem certeza que foi um golpe? Você acha que ele já foi estratégico? Ele já tinha um interesse político? E o Lula é inocente. Desde 2012 a gente fala que eles estavam preparando um golpe. Desde 2012? Quando foi o julgamento do Mensalão com o Zé Dirceu, que foi um julgamento absurdo, o pessoal não tinha prova, mesmo assim... Mas foi 2012, não, mas foi 2005. Não, 2005 foi o caso do Mensalão, 2012 foi o julgamento do Zé Dirceu por causa do Mensalão. E aí eles fizeram um julgamento totalmente absurdo. E o papel do Palocci nisso, que é o confesso, e agora foi... Confesso. O Palocci confessou. Eu confesso. Você não lembra? Voltou pra trás. Qual que é o papel dele nisso aí? Ele também fazia parte do esquema do golpe, não? Aí tem que ver quais são as motivações dele. A gente sempre foi muito crítico do Palocci, né? Inclusive, ele fez uma das primeiras privatizações aí no Palocci não é muito canhoteiro, né? E ele... É um canhoteiro meio... Tem gente que... Bate bem com a direita e tem que ver. Você não sabe o que se ofereceram coisa pra ele, se ameaçaram ele, e as pessoas Então, você acha que o grande erro do Lula, por exemplo, de pegar os canhoteiro, foi ele ter ido pro centro, porque ele inventou o Jaiminho, falou, não, o Jaiminho vai ser um cara assim meio
vai ser... Não que eu acho ruim o Jaiminho, não. O Jaiminho fez muita coisa boa também. O Haddad, né? Mobilidade você acha que o Jaiminho... Não, ele fez coisa boa na educação também. Fez coisas legais. Não é também só coisa ruim, né? Senão também, pô... Não é só coisa... Nem o Bolsonaro fez só coisa ruim. Cada um faz umas coisas. Tem gente que faz mais cagada do que o outro e tal, mas também, lógico, o cara não tá lá. A vida tá boa. Mas aí, você acha que foi um erro do Lula ter ido mais... buscar esse centro, ficar lá com os empresários, entrar no esquema do que tentar tem independência? Assim, o melhor pro esquema do Lula seria ele manter uma base nos trabalhadores e mobilizar essa base. Você vê que isso é, em grande medida, o que segura o Chaves, né? Ele mobiliza a população. Isso. Chegou até a armar parte da população e tal. Mas é isso que segura ele, né? Se não fosse mas o Chaves, depois o exército também, né? Hoje o exército dele é grande. O Chaves dominou. Você acha que tem que ser assim aqui a revolução? Dominar o bagulho. Não, isso não é aqui é difícil, hein? O Chaves e agora o Maduro, todos os governos chavistas, eles continuam sendo governos burgueses, nacionalistas burgueses, que a gente chama, né? Quer dizer que tem um certo confronto com o imperialismo e tudo mais, mas eles se seguram porque mobilizam uma base popular. Então, quer dizer, se o PT quer fazer mais coisa e quer se manter no poder, tem que mobilizar os trabalhadores. Não dá para confiar só em aliança com o Então, mas se você vai desse princípio, por exemplo, o Bolsonaro é o cara que está mobilizando o povão. Ele está mobilizando, é isso que mas isso é uma força dele, né? O Bolsonaro, ele tá indo para esse lado, ele tá, essas manifestações, essa motocicleta, esse negócio é meio... Inclusive, chamando a turma para ele. O seu pai aqui em entrevista, acompanhei aquele dia, ele disse isso mesmo, que atualmente o líder do Brasil que mais se aproxima do povo é o presidente Jair Bolsonaro. Você concorda? Ele é que mais mobiliza, né? Ele é o que mais está mobilizando. Mas é isso, o que segura ele é essa mobilização. Porque a gente vê o sistema segura ele. O sistema deixa ele no quadradinho, você vai fazer isso. Ele tem um limite, você vai até aqui. Mas aí, para ele conseguir avançar mais, conseguir ter um espaço, se manter, ele mobiliza essa base. É uma força dele. Ô, Natália, você acha que teve uma inversão do proletário, né, atual, o contemporâneo? O cara que trabalha foi pro Bolsonaro e falou assim: não, eu quero essa pauta aqui, eu quero segurança, eu quero trabalho. Você acha que foi pro Bolsonaro? E essa esquerda do PSOL atrapalha a esquerda raiz, que tenta falar do proletário e se distancia mais? Não, eu não acho que os trabalhadores foram pro Bolsonaro. O pessoal que efetivamente trabalha, está em fábrica, etc. Mas o proletário, eu não acho que foi pro Bolsonaro. Claro, um ou outro vai, mas não a maioria. Bastante foi. Porque... Mas é mais eu acho que uma classe média baixa e tal. Houve uma confusão, mas a gente vê, assim, indo panfletar em lugares populares, em fábricas e tal, você vê um apoio muito grande ao Lula. É muito pouco o Bolsonaro. Apesar dele ainda ter uma base. Qual que era a outra pergunta? Não, que essa esquerda do pessoal atrapalha, se distancia mais o povão porque soa muito fake, soa muito falso. Eu acho, assim, é mal visto, né? Eu acho que, inclusive, muita gente se aproxima da direita porque essa esquerda pessoal aí, ninguém aguenta, né? Mas eu não sei se eles atrapalham um pouco, principalmente na questão de mobilizar, eles fragmentam a esquerda e tal, né? Mas a base deles principal é a classe média. Sim. Isso é bem claro, né? O Marcelo Freixo estava lá no PSOL, a base dele era o Leblon, sabe? É isso aí. Não era isso aí, bichão. Não é a favela venceu. Então, mas você... E o Boulos também, tem um apelo lá no Boulos também é meio estudante, meio moderninho. É um Zuzu, ó. Empreendedor. iPhone 30 câmeras. Vou mostrar o carro que ele tem na garagem e você não olha na cara do Emílio. Não, mas eu sou velho. Não tem problema. Acendeu. Você é a favor do... Eu sou burguesão velho. Do furô? Não, eu sou um furô. Eu sou um puta burguesão velho. Você anda de roupão, Emílio, com iniciais. Não se faça de... Emílio é boizão. Eu já sou um palito queimado. Não é, não. Eu já não tenho mais força. Zurita vai no jockey. Eu simplesmente... Tem cavalo. Não, tem nada. É EZ. Tem nada. Tem chácaras na granja. Eu ganhei um dinheirinho pra me aposentar. Eu já sou aposentado. Imagina, aposentado. Então, o que eu queria trazer aqui é trazer
ideias para discutir, para trazer. Por isso que eu trouxe o Rui aqui, porque além dele ser um cara de esquerda raiz, e o Rui estudou em Londres, ele tem um diploma. Ele participou do movimento estudantil e tal. É um cara que conhece, é um cara que você lê o livro dele, você vai falar, esse cara ele tem uma visão bacana. Então isso é para trazer para molecada, para discutir. Lógico, e de fato, o mais legal de conversar, com você, Natália, é ter esse diálogo, porque aqui a gente não tá brigando e ouvir a tua ideia. Eu fico na dúvida aqui, causa operária. Por exemplo, a gente fala muito de meritocracia. Ali tem um cara que é empreendedor, o Faria Lima, né, que eu adoro. Esses caras daí, o garotinho startup, ele faz o teu negócio, o IPO, gera emprego. A causa operária, você não quer a ascensão dessas pessoas também, que eles têm independência? Como é que funciona essa diferença entre o cara ter o crescimento dele, pessoal, profissional, e ter a burguesia? Então, a gente quer a ascensão da classe operária. A questão é justamente que a gente não vê de um ponto de vista individual. Não tem como todos os operários serem empreendedores bem-sucedidos. Não existe isso. Então, por isso que a gente coloca o problema de classe. Para a classe operária se emancipar, ter uma ascensão, ela tem que estar no poder. Porque senão vai continuar sendo oprimida. Mas não tem poder pra todo mundo também. Mas não é só um cara que manda. Não, mas aí a questão não tem um chefe que é o dono do negócio, o político. Sempre tem um cara que manda. Pode ser em qualquer partido, pode ser em qualquer ideologia. Sim, mas aí não é a questão do político, é a classe para qual ele governa. Né? Hoje, por exemplo, nem toda a burguesia está no governo, mas as políticas são feitas para a burguesia. Isso é a política. Você tem não dá o direito para o cara, vezes, né? A luta é para o cara ter o direito. Às vezes favorece um setor ou outro, também por isso que tem brigas internas, né, na burguesia. Tem alguns partidos que favorecem mais um setor, outros favorecem outros e tal. Mas é a burguesia que está no comando. Não é uma política. Ninguém vai fazer uma política para os trabalhadores de aumentar salário e tal. Porque a gente tem política de Estado, que é o quê? Saúde, educação, essas coisas todas que tá na Constituição. Você tem isso aí. Isso aí tem que ter todo. Os caras só prometem. E você tem que ter a política de governo. Isso que muita gente não entende, que a gente estava naquela discussão, que é a política de governo. Para quem você governa, exatamente. Isso, para quem você vai levar. O Bolsonaro ele quer levar para os evangélicos, a maioria evangélica, tal, não sei o quê. Ele leva para esse lado. O que ela está falando é o seguinte: o operário, um partido operário, está no poder para ter alguém que represente o poder e fazer as coisas para favorecer a classe operária. Exatamente. E tem algum nome que representa? Agora, isso aí também, Ô, Natália, também vocês tocaram num assunto que também é verdade, porque, fica esse negócio, você tem que ser empreendedor. A vida agora, eu acredito que... Garotinho startup. O Zé Startup. Você também mesmo. Sim. Você pegou meu chicletinho, né? Garoto CEO. Não, podia devolver, mas não. Pegou. Mas aqui na democracia, não é comunismo? Não, você pegou. Qual que você quer? O meu, mas roubou o meu chicletinho. Tá vendo? Não, nada, eu procurando aqui. Porque é o seguinte... Só pra testar, você porque é o seguinte, eles falam assim... às vezes a gente vê na palestra, é uma conversa, os liberais. Prudentes e sofisticados. Isso. Coloca o colete. Ele fala assim, eu acredito... Não, rapaziada. Eu acredito nos empreendedores. Isso. Eu acredito no empreendedorismo e vejo que aqui todos poderão ser empreendedores. Aí você pensa cá com seus botões. Eu não sou empreendedor. Como não? Eu bato cartão. Lógico que não. Eu não quero ser um empreendedor. Mas tem gente que quer. Eu já tenho um empreendedor que é o dono da emissão. Ele tem que me pagar bem para eu estar aqui, para fazer o trabalho dele, ele ter o lucro dele, eu tenho o meu, mas eu quero ganhar bem. Eu não quero ser... Porque obriga todo mundo a ser empreendedor. Tem gente que não quer ser empreendedor. Tem vocação. Mas não é obrigado. E você acaba acreditando nesse papinho, Daniel Zuckerman. Você viu que você, o empreendedor de merda que você foi? Eu sou um merda. Então... Mas a tiazinha que faz bolo lá na Mas você está sendo incoerente. Você não sei. Acredita no empreendedorismo. Eu sei, mas eles Quem é teu patrão, bonitão? Eu acho que o Estado tem que Você trabalha pro teu patrão. O problema é pra tiazinha fazer o bolo e vender, porque é 500 taxas pra mulher pagar e às vezes não fecha a conta. Exato. Sim. E aí, mas quanto menos... Só que eles vendem uma ideia que não funciona na realidade. Mas qual ideia funciona? Não sei. Você acha que eu sei? Você é o capitão. Tem um candidato, vota lá na causa operária. Então, vou perguntar pra Natália qual que é a solução que ela vê nessa questão. Nessa questão, Natália, já que o Emílio entrou nesse lance de empreender, a gente sabe que a periferia tem muitos empreendedores. Quando a gente fala empreendedor, o pessoal só imagina aqueles grandes, né? Isso. Grandes mercados. CEO, não. E quem empreende é a tiazinha que faz o bolo, tem o cabeleireiro que tem, a gente sabe que tem na
periferia tem. O que você acha como que o governo tinha que ajudar essas pessoas? Porque a gente sabe que o governo mais atrapalha hoje em dia do que ajuda. Como que você vê essa questão aí? Não, eu concordo. Esse problema da dificuldade, né? Por exemplo, num governo do PCO, digamos, a gente ajudaria essas pessoas, né? A gente não colocaria obstáculos. Mas a gente acha que a solução não está aí, né? A solução estaria em você ter mais empregos, salários maiores, porque a tiazinha vai querer ficar fazendo bolo numa insegurança, não sabe se vai ganhar, se não vai ganhar. Porque também, né, a concorrência, né? Você tem 100 tiazinhas fazendo bolo, algumas vão se dar bem, outras vão se dar mal. Mas esses empregos com mais salário, emprego? sempre vai ter o cara do topo, que é o que vocês lutam. O cara que tá ganhando mais. Vai ter alguém que vai se destacar. E hoje em dia o que gira a economia é a tiazinha que faz bolo, é o cara que tá o entregador, cortando cabelo. Esse é o lance. Eles fazem isso porque não tem emprego, né, gente? É isso aí. Então, mas se tivesse emprego, um salário mínimo alto, garantia de previdência, etc., por que a pessoa vai ficar fazendo bolo? Porque ele não tem acesso a ninguém quer ficar fazendo bolo. A gente fala, talvez ninguém quer ficar fazendo tiazinha do bolo. Vai lá você fazer bolo. O cara promete. Beleza, né? Mas o cara promete todo mundo que vai. Mas aí não faz. O amor aos pedaços é a burguesia que o pessoal combate. Ele encomendou 7 bolos. Então, mas aí como que... Guilherme Mas Boulos. você tá falando que a solução é maiores salários com maior... Aí você vai ter essa turma que você combate, que é a turma lá em cima. Se o empreendedor, eu sou dono do meu emprego, se não tiver só o Estado para atrapalhar eu fazer o meu negócio, ele vai querer. Ele vai querer. Porque você vai... Tem um cara que tem uma hamburgueria lá no Jardim Japão. O cara tem que ter uma porcaria de uma lixeira do tamanho que eles mandam. Não pode ter... metro quadrado. Não pode ter tal coisa, não pode ter aquilo, fora os impostos que tem que pagar. Se o Estado não encher o saco, deixar ele trabalhar, ele vai querer empreender. Ele vai querer fazer bolo ou querer fazer o hambúrguer dele. Agora, tipo, mais salários, é tudo empresa. Aí vai ter lá o cara lá que domina a... Como equaliza, mas tem que ver que isso é uma minoria também. Porque minoria o quê? A gente tem mais da metade da população que não tem praticamente o que comer direito. Né? São as pesquisas que saíram. E como é que vai empreender todo mundo? Exatamente. E fora que não tem como todo mundo empreender. Acho que o discurso... Opa, que tem. E como quem que vai fazer? É dar o direito pro cara ter uma educação legal, quem que vai fazer essa mesa? Muito bem. Eu preciso agradecer muito. Mas não é a solução definitiva, nossa. Seria uma proposta para agora, né? Lógico. Pô, obrigado por você ter vindo. A Natália, eu vou passar o seu endereço aqui, é Natália29PCO. Ela tá lá no Facebook, no Instagram é Natália29Pimenta, no Instagram ou no coisa. Você entra lá. Também tem o jornal aqui da Causa Operária, que sai semanal. Todo mundo ganha igual pra gente. Campanha de assinatura. Para vocês podem assinar jornal.causaoperária.org.br. Você vai ajudar o partido também, que também tem pouco espaço na mídia, nessa mídia imperialista, que é a nossa comercial. Como é que você fala? Mídia capitalista. A gente fala imprensa, a gente fala imprensa burguesa, ou o monopólio da imprensa. Imprensa burguesa. Mas você sabe que aqui, além de ser uma empresa comercial, a gente gosta muito de trocar ideia e levar as ideias, compartilhar as coisas que a gente acha interessante com a nossa audiência, o nosso público. Queria agradecer, obrigado aí. Hoje à noite vai ter o Rui lá às 18 horas. Mais um Rui vai... seria legal vocês falarem sobre isso aqui, ó. Isso aqui é muito legal. Entra lá, você pode também acompanhar a Era da Censura das Massas. É um negócio muito falado hoje de Facebook, de rede social. Da tecnologia. Dá muito legal também. E obrigado por você ter vindo. Boa sorte para você. Obrigado e esse ano agora, você vai ser candidato ou não? Talvez. Opa! Esse ano nós vamos ter muita discussão aqui. Espero contar com vocês também aqui. Batendo um papo, colando aqui, trocando ideia, compartilhando com a audiência. Obrigado, viu? Obrigado. Gostei. Natália29Pimenta, para você ter contato direto com ela.